Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Evangelho no Lar Espírita. E vamos fazer a nossa oração inicial. Agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui mais essa noite, reunidos, para aprender um pouquinho mais dessa doutrina que tanto nos ensina, que tanto nos desvenda os mistérios da vida futura. Gratidão ao Mestre Jesus, ao nosso Pai Celestial, pela oportunidade de termos essas palavras ditadas pelos Espíritos sob supervisão do nosso Pai Celestial e do Mestre Jesus. Nossa gratidão, que assim seja. E falando, dos Espíritos, falando do Mestre Jesus, hoje da vida futura, vamos continuar falando, um pouquinho das penas e recompensas, né? Continuamos aí os nossos estudos do livro quarto, do Livro dos Espíritos, intitulado De Esperança e Consolações, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, Natureza das Penas e Gozos, das alegrias futuras. Questão número 965 a 967. E como o nosso título ali inicial é Penas e Recompensas, vamos falar um pouquinho, de que consiste essa felicidade alcançada pelos espíritos. É a questão de número 967, a gente vai voltando de trás para frente, Kardec pergunta aos espíritos: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Primeiro, conhecer todas as coisas. Não ter ódio, não ter ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens, Os exageros, os vícios, Então, quando a gente se desprende, da inveja, da ambição, é sinal que a gente está evoluindo. A gente passa a conhecer todas as coisas. E olha aqui o recado dos espíritos. O amor que os une, os espíritos, essa grande família espiritual, porque vamos lembrar que nós somos espíritos, estamos encarnados, em processo de aprendizagem, pagando algumas penas aí também, E olha o que ele fala. O amor que os une é para eles a fonte de uma suprema felicidade, dos gozos, das alegrias. Eles não sentem nem as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material, porque são espíritos que já evoluíram, já passaram por esse processo, da encarnação, da vida material e evoluíram e não tem mais a necessidade do corpo físico. São felizes do bem que fazem. De resto, a felicidade dos espíritos é sempre, olha aí, proporcional à sua elevação. Por isso o título é Felicidade Proporcional. Então, vou reler, ó. De resto, a felicidade dos espíritos é sempre proporcional à sua elevação. Só os espíritos puros, que já evoluíram, passaram desde o degrauzinho lá de baixo, gozam, dessa felicidade. É verdade. Uma felicidade suprema, mas todos os outros, não são infelizes. Entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Olhem bem, estado moral. O processo evolutivo se dá pela evolução moral do espírito, não somente a intelectual. A intelectual é um dos pontos. Os que estão bastante avançados compreendem a felicidade dos que chegaram antes deles e ela aspiram. Mas é para eles um objeto de emulação e não de ciúme. Sabem que deles depende alcançá-la e trabalham para esse fim, mas com a calma e boa consciência, e são felizes por não terem que sofrer o que sofrem os espíritos maus, que ainda estão ali endurecidos no processo de evolução.
Certeza que oram por eles, para a evolução deles e auxiliam, com certeza, né? Espíritos puros já são espíritos ali muito elevados que com certeza estão aí nos auxiliando nesse processo que a gente está passando, né? E aí deles depende alcançá-la. Vou pegar esse ponto aqui porque a responsabilidade é exclusiva nossa, né? Da nossa reforma espiritual, reforma íntima, né? É deixar os maus hábitos trocando ali pelos bons hábitos. Só que é preciso ter consciência, é preciso se conhecer. Na questão 965, né, voltando, as penas e os gozos da alma depois da morte têm alguma coisa de material? Elas não podem ser materiais, uma vez que a alma não é material. O bom senso diz: essas penas e esses gozos não têm nada de carnal e, portanto, são 1000 vezes mais vivos, bem, olhem bem, 1000 vezes mais vivos que os que experimentais sobre a terra, porque o espírito, uma vez livre, né, do corpo físico, que acaba aprisiona ali esse espírito, aprisiona as sensações dele, o espírito, quando ele está livre, ele é mais impressionável, né? Mais suscetível às coisas. Porque amplia os sentidos, não ficam limitados aqui, né? No olfato, paladar, enfim. E a matéria não enfraquece mais as suas sensações. Porque a vida verdadeira é a vida espiritual. Aqui estamos de passagem nessa vida física. O ser que habita aqui esse corpo, essa casa, essa morada, é um ser inteligente chamado de espírito, que continua vivo após a morte física. E ele pede aqui para retornar nas questões 237 e 257. Fica aí a dica. Leandro, retorna. Você retorna. Né? A gente já estudou muita coisa aqui, né? A gente já está ali para quase para o final do livro e prosseguimos os estudos do livro. Começados no ano passado. 966. Porque o homem faz das penas e dos gozos da vida futura uma ideia frequentemente tão grosseira e tão absurda? Inteligência que ainda não está bastante desenvolvida. É processo, né? É o degrauzinho por degrauzinho da consciência, da inteligência que é desenvolvida, assim como o lado moral. A criança compreende como um adulto, né? Faz até essa reflexão aqui nessa pergunta. Aliás, isso depende também daquilo que se lhe ensinou. É aí que há necessidade de uma reforma. Se não está bom, para, repensa, reflete, reforma íntima. Mudar os caminhos para um caminho melhor. Vossa linguagem, dizem os espíritos, é muito incompleta para exprimir o que está fora de vós. Então foram necessárias comparações, e são essas imagens e essas figuras que tomastes pela realidade. Mas à medida que o homem se esclarece, seu pensamento compreende as coisas que sua linguagem não pode exprimir. Porque a nossa linguagem é limitada. Nós somos espíritos, estamos aqui no físico, né? Na experiência física, que nos auxilia no processo, agiliza o nosso processo de evolução. Né? Sem essa passagem física, demoraria mais, muito mais. E olha que tem alguns ainda que se demoram ainda mais, porque acabam contraindo débitos, né? E aí precisam arcar com as consequências, como ele fala, né? Nós temos a responsabilidade, né? É muito fácil acusar o diabinho ou o amigo, não. A escolha é nossa. Assim como tem uns falando que faz isso, que não é bom, tem uns que falam não faz, que isso, né, pode dar errado. E aí a gente vai escutar a vozinha do nosso amigo benfeitor. Leandro, mas às vezes acaba escutando. Acaba. Mas a gente começa a treinar para não escutar. Tá bom? Vamos à nossa oração final. Gratidão a todos vocês que acompanharam, né, que acompanham pelas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, nosso programa. O programa de hoje está sendo gravado. Daqui a 30 minutos ele vai no ar. 30 minutinhos antes, exatamente. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Gratidão ao nosso querido médico dos pobres, Dr. Bezerra de Menezes, pela fluidificação das águas e a limpeza dos ambientes. Que os nossos irmãos espirituais, irmãos de luz, nos auxiliem no nosso processo de evolução, nos trazendo coragem, amor, conforto. Que os bons espíritos que aqui estão nos guiem, nos auxiliem.
que aqueles que ainda precisam de coragem, que a tenham para enfrentar as dificuldades e crescer, evoluir sem cessar. Eis a questão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, livra-nos de todos os males, que assim seja. Gratidão a todos, fiquem com Deus. Beijo, beijo. Quinta-feira, 9 da noite, encontro marcado aqui. A gente continua com os estudos do Livro dos Espíritos. Fiquem com Deus e até quinta, 9 da noite. Tchau, tchau.